Boa tarde, pessoal. Na aula de hoje, nós vamos estudar o quinhentismo. Dentre as escolas literárias, né, nós já estudamos o trovadorismo, o humanismo, e o próximo é o quinhentismo. E o porquê desse nome quinhentismo? Este termo foi criado e foi designado assim devido ao ano de 1500. O que foi que aconteceu nesse ano? Foi essa imagem aqui que a gente está vendo, foi o ano do descobrimento ou do achamento, da invasão ao nosso país, o Brasil, certo? Então, a partir de 1500 surgiu, né, esse movimento literário chamado de quinhentismo, e basicamente esse movimento retratava ali esse processo, né, de invasão dos portugueses aqui às nossas terras, certo? É o primeiro momento literário que ocorre aqui no nosso país mesmo, no Brasil, porque até então no trovadorismo a gente vinha estudando a literatura em Portugal, né? Quando o Brasil ainda não havia sido descoberto, ok, gente? Então, dando continuidade aqui ao nosso conteúdo, aqui a gente tem esse mapa, eu coloquei aqui um pedacinho desse mapa. A gente sabe que o dia do descobrimento do Brasil data do dia 22 de abril, porém, foi exatamente a partir desse descobrimento que a gente pôde encontrar alguns vestígios de uma literatura aqui no nosso país, de alguns textos que já falavam sobre o Brasil, sobre as nossas terras, sobre os nativos, sobre os primeiros habitantes que aqui já existiam antes dos portugueses chegarem. O que era que os portugueses queriam aqui? O que era que o povo branco queria fazer aqui? Na verdade, eles vieram em busca de riquezas, né? Vieram em busca de um território ao qual eles pudessem ocupar. Então, foi um período de bastante exploração, né? E o primeiro produto que atraiu bastante a atenção deles aqui na nossa terra foi o pau-brasil. Representado aqui, a gente pode ver nessa imagem essa riqueza, né? Esse produto que nós possuímos desde então e que foi alvo de muita briga, né? Foi alvo de um desejo de permanecerem aqui para explorarem aquilo que era nosso, que era dos índios e que eles acabaram pegando para eles, né? O que é que os portugueses pensavam de nós e o que é que nós pensávamos deles? Nós, índios versus portugueses. Primeiramente, a gente vê aí essa imagem do encontro, né, a chegada dos navios e aí, o encontro deles com os índios, e houve um grande impacto, tanto de um lado quanto do outro, né? Inicialmente, os índios realmente ficaram bastante assustados, nunca tinham visto algo parecido, e os portugueses também se sentiram muito atraídos, digamos assim, pela forma com que aquele povo se apresentava, as vestimentas, as pinturas, né, tudo que faz parte da cultura indígena que a gente sabe. E foi um processo bastante intenso, né, de envolvimento entre essas pessoas. Eu gosto muito dessa música aqui, Índios, de Renato Russo. Na primeira estrofe ele vai falar: quem me dera ao menos uma vez ter de volta todo o ouro que entreguei a quem conseguiu me convencer que era prova de amizade se alguém levasse embora o que eu não tinha. Então, a gente vê essa estrofe aí dessa música, um pouco da relação que houve entre os índios e os portugueses. Na verdade, os portugueses tentaram a todo custo convencer os índios de que eram pessoas realmente boas, que estavam ali por amizade, que ia auxiliá-los, né, a vida de modo geral. E a gente sabe que, na verdade, eles levaram grande parte, eles herdaram, digamos assim, grande parte das riquezas que pertenciam aos povos indígenas, certo? Quem tiver interesse depois de ver essa música por completo, ela trata bastante desse processo de colonização e do sofrimento do povo indígena em prol, né, dessa invasão que foi feita aqui no nosso país. Então, como eu já vim dizendo, o quinhentismo, movimento literário, teve início em 1500, com a Carta de Achamento do Brasil, de Pero Vaz de Caminha, texto conhecido como a Carta de Pero Vaz de Caminha, né, conhecido pelo mundo inteiro, e finalizou em 1601 com a obra Prosopopeia de Bento Teixeira, que é quando vai começar o período chamado de Barroco. Então vejam que o quinhentismo durou aí cerca de 100 anos, iniciou em meados de 1500 e finalizou em meados de 1601. A gente tem um vasto período
de dominação desse povo aqui na nossa terra. E aí, ao longo de 100 anos, outros textos também foram escritos que a gente tem como registro literário desse movimento, certo? Então, esses textos que falam sobre o descobrimento do Brasil não são nem crônicas nem memórias, porque não resultavam de uma intenção literária. Na verdade, o que esses textos queriam era descrever como era o Brasil, descrever o que era que eles estavam vendo aqui. Os escritos dos cronistas e dos viajantes que vieram nos navios eram uma tentativa de descrever, como eu acabei de falar para vocês, e de catalogar a terra e o povo recém-descoberto, né? A terra recém-descoberta e o povo recém-descoberto. Então, essa descrição acrescentava, inclusive, assim, alguns recursos mágicos, algumas características fantásticas, porque o que significa essa descrição? Quando os portugueses vieram nos navios, né, em busca de uma terra nova para explorar e para habitar, eles se encantaram com o que viram aqui no Brasil, né, no nosso país, que nem foi chamado Brasil inicialmente. Mas a nossa riqueza natural, de a fauna, a flora, enfim, a nossa água, né? Então, eles ficaram encantados com tudo que viram aqui. Nossa terra é realmente bastante rica. E desde 1500 que os portugueses já sabiam isso e passaram a valorizar e querer o que havia aqui. Por isso que as características que eles escreveram nessa carta aqui, ó, que eu coloquei a imagem para vocês, que essa carta era endereçada ao rei, né, que ficou em Portugal, a corte portuguesa que ficou esperando notícia para depois poder chegar aqui. Logo, os escrivãos, né, e os cronistas, que foram aquelas pessoas responsáveis por fazer essa descrição, escrever essas cartas para contar tudo ao rei, faziam questão de contar tudo nos mínimos detalhes e colocar muito entusiasmo e fantasia naquilo que eles viam. A carta de Pero Vaz de Caminha mostra bastante essa visão dos portugueses para a terra que eles acabaram enxergando. E algo que chamou bastante a atenção deles, que é muito descrito na carta, foram os primeiros habitantes que eles encontraram aqui, ou seja, os índios. Um pequeno trecho da carta diz o seguinte: dali avistamos homens que andavam pela praia, obra de 7 ou 8, segundo disseram os navios pequenos, por chegarem primeiro. E depois lá na frente, lá embaixo, diz assim: eram pardos, todos nus, sem coisa alguma que lhes cobrisse suas vergonhas. Nas mãos traziam os arcos com as suas setas. Vinham todos rijos sobre o batel. E Nicolau Coelho lhes fez sinal que pousassem os arcos. E eles os pousaram. Então, aí a gente está vendo, parece que o primeiro contato desses dois povos, né, dessas duas culturas, digamos assim. E as características que eles dão aí dos índios, inicialmente ele fala que, primeiro, eles não andavam sozinhos, eles andavam de conjunto, né, 7 e 8 de uma vez. Eram pardos, todos nus, não tinham nada que lhes cobrisse as vergonhas, que significa cobrisse as partes íntimas, e traziam arcos e flechas na mão. A gente consegue formar a imagem do nosso povo indígena, né? E foram essas as descrições que os escrivãos e os cronistas começaram a fazer da nossa terra, sobretudo dos nossos primeiros habitantes. Analisando a carta de Pero Vaz de Caminha, que foi o primeiro documento escrito, primeiro vestígio literário, a gente tem algumas características principais. Primeiro, o espírito de fidelidade e de submissão ao rei. A escrita dessa carta foi, sobretudo, para mostrar ao rei, como eu já falei para vocês, tudo que estava sendo visto aqui. Porque todas as riquezas que aqui existiam iam ser passadas para o rei, não iam ficar com os escrivãos, não era com esse pessoal que veio nas grandes navegações. Na verdade, tudo aqui ia ser herança da corte portuguesa. Então, vários trechos na carta, a gente vê que eles falam: Vossa Alteza, vou falar tudo, vou bem contar e bem falar tudo que estiver vendo aqui, com essa questão da fidelidade que eles tinham ao rei, certo? Outra característica bastante importante é o nativismo. Essa característica do nativismo aí significa
a forma como eles mostravam os povos nativos. Várias vezes ao longo da carta eles tocavam nesse assunto dos índios, ou seja, dos nativos. Por isso que a característica nativismo faz muito parte da carta. E aí ele diz assim, a gente já viu lá atrás um pouquinho, mas agora ele fala assim, mais um trecho. A feição dele é serem pardos, um tanto avermelhados, bons rostos e narizes bem feitos. Andam nus, sem cobertura alguma. Olha aqui, mais uma vez os escrivãos falando sobre as características dos povos indígenas. Então, nativismo, uma grande característica presente na carta de Pero Vaz de Caminha, certo? Outra característica muito importante é a preocupação em catequização indígena. Gente, nós sabemos que um grande interesse dos portugueses foi trazer os jesuítas e catequizar os povos indígenas. Para quê? Para que eles possuíssem a mesma crença e para que assim eles pudessem ser enganados, ensinados e, digamos que, doutrinados. Dessa forma, os índios foram considerados muito ingênuos e inocentes. Os portugueses se sentiram no direito de tomar tudo que era deles. Além disso, fizeram a catequização dizendo que era por amizade. Lembra daquele trechinho da música que eu falei lá na frente? Que eles fizeram tudo como prova de amizade. Tentavam mostrar aos índios que faziam isso, a catequização era como forma de amizade, mas não era. Os índios já possuíam suas próprias crenças, suas próprias culturas. E eles foram obrigados, catequizados a mudar e a acreditar naquilo que os portugueses acreditavam. Assim como demonstra aqui nessa imagem para vocês, certo? E uma grande característica é o ufanismo e a preocupação mercantilista. O ufanismo no sentido de valorização dessa terra. Os cronistas escreviam trechos na carta para o rei, valorizando demais a nossa terra. O ufanismo é sinônimo de patriotismo, sendo que um patriotismo ainda mais exagerado, certo? E essa preocupação mercantilista era o quê? Eles não só valorizavam a nossa fauna, a nossa flora, a nossa água, mas eles viam nessas riquezas uma maneira de lucrar, de obter lucro, de vender, de comercializar. Então note que esse ufanismo e esse patriotismo que os portugueses mostraram, né, ter na carta, eles não eram daqui, não era a terra natal deles. Eles falavam com muito amor e apreço porque eles gostaram do que viram, porque eles iam lucrar bastante com isso, certo? Continuando aqui, algumas informações bastante importantes. O quinhentismo foi dividido em duas partes. A gente tem, primeiro, uma literatura informativa, que é o que tem aqui embaixo, ó, que a gente vai chamar de literatura de informação. E depois a gente tem um outro lado, a literatura de formação, é a mesma coisa de literatura catequética, literatura de catequese. E o que é que são esses dois tipos de literatura? Sobre o que é que elas falam? Primeiramente, a literatura informativa vem de informação. Informação sobre o quê? Todos os textos que fazem parte da literatura de informação falam sobre as informações sobre a nossa terra e sobre os nossos habitantes, os índios. Então, quais são os textos que estão nessa literatura informativa? As cartas, como a carta do Pero Vaz de Caminha, alguns diários de navegação, tudo isso no intuito de narrar e descrever as viagens dos portugueses nesses primeiros contatos que tiveram com a nossa terra, certo? Já a literatura aqui são alguns exemplos de textos da literatura informativa, foram vários. Todos esses textos falavam sobre as nossas características, davam informações sobre o que viam aqui, né? E outra característica, como eu falei para vocês, é a de literatura de catequese. Essa literatura de catequese é justamente os textos que os jesuítas, que os padres escreviam como forma de catequizar os índios. Então, literatura de formação era para formar os índios, para catequizá-los, ensiná-los a nova doutrina, digamos assim, no intuito de doutriná-los, de pegar e mudar completamente o ideal deles, certo? Então, os principais representantes foram os missionários jesuítas, né? E aqui a gente tem alguns dos principais temas que
eles tratavam aí nesses textos. Então, a gente tem literatura de informação sobre a nossa terra e de formação catequética.